Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento GetNet. Não pagar pela maquininha te empolga? Saiba mais em getnet.com.br. E Avenue Bank, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Tá começando mais um Faz as Contas e hoje vamos falar um assunto um pouco diferente aqui. Vamos falar sobre cannabis, Bruna? Olha... Vamos falar? A gente tá elevando o nível aqui. Elevando ou caindo? Calma aí que você... Elevando. A gente tá tipo o Scooby do BBB, né? Exatamente. Pra você que não pensa que é isso que a gente tá falando, não. A gente vai fazer sobre um tema polêmico aqui o podcast hoje. Pra algumas pessoas, inclusive, né? Inclusive pra mim, quando eu fiquei sabendo que existia esse mercado de cannabis, eu falei, como assim cannabis, né? Bom, Bruna, seja bem-vinda aqui a mais um episódio do Faz as Contas e vamos explicar pra essa rapaziada o que é investir em cannabis. Vamos explicar, né? Primeiro assim, gente, cannabis em si é muito diferente da maconha, tá? A cannabis a gente tá falando... Claro isso. Exato, eu acho que é muito importante falar isso, porque o canabidiol, vamos dizer, ela é a forma mais pura em que muitos atletas hoje em dia estão utilizando para fins medicinais, isso. Alta performance, inclusive não é pego durante doping. Então, vamos separar as coisas. A gente não tá falando de uma legalização assim. A gente vai para um lado mais um pouquinho, né? A gente vai para um lado mais assim, eu até quero explicar, isso daí tá sendo muito falado porque muitos países estão para trazer a liberação no intuito das empresas farmacêuticas, né? Então eu acho que é legal deixar isso. Vamos se dizer, são aqueles tipos de setores que são as promessas futuras de investimento, como foi a criptomoeda 15 anos atrás. Pra quem acreditou nisso há 15 anos. E aí, dá pra acreditar agora, Bruna? Então, olha, em 2 anos caiu 40% o mercado, né, de cannabis, porque veio muito forte antes da pandemia. Certo. Tava se falando muito disso, dessas aprovações. Só que daí chegou a pandemia, as farmacêuticas estavam em outra linha. Então, assim, eu ainda não vi nenhum crescimento gigante. Porém, eu vejo muitas pessoas muito especialistas no mercado financeiro, né, grandes gestores, que ainda apostam que daqui 5 anos já vai ser um grande mercado. Olha aí, gente, 5 anos, uma hein? Oportunidade bem menos do que as criptos demoraram pra... né? É que hoje em dia é tudo mais rápido, né? Sim, a cada ano que passa a gente resolve as coisas mais rápido e quem sabe seja um futuro promissor aí pra você que pensa em investir nesse setor, né? Exatamente. E são poucas as corretoras que investem em cannabis aqui, né? Até porque esse assunto não é tão popular ainda, né? Embora muita gente fale nisso, né? Já que a maconha não é legalizada aqui no Brasil, né? Então, na verdade, poucas corretoras elas oferecem esse tipo de produto, realmente, mas não é nem muito por não ser conhecida ou não, ou porque a maconha não é legalizada. Eu acho que até, inclusive, os próprios gestores ainda, parte deles ainda não conhecem o suficiente e não querem arriscar tanto o dinheiro dos clientes ali, né? No Brasil, a gente tá andando... O Brasil sempre anda a passo de tartaruga em relação a isso. Nos Estados Unidos tá muito mais avançado. É mesmo? E muito mais acessível isso. Em outros países também da Europa também? Com certeza, com certeza. Aqui na América Latina, algum país específico? Não, na verdade, a América Latina a gente anda conforme a banda, né? Esse é o ponto da América Latina. Todo mundo segue A gente vai seguindo padrões a partir do momento que é aprovado em grandes países ou países desenvolvidos, né? Esse é o maior ponto, principalmente quando a gente fala de investimentos. Por que você traz segurança desses países desenvolvidos? Exatamente por isso, porque eles entram em oportunidades, eles aprovam, eles acreditam, eles que geram tendência. Infelizmente, não são países latino-americanos que fazem isso. É um setor novo, né? É algo novo, algo diferente e isso, obviamente, acaba gerando certas dúvidas, né, nos investidores, nas pessoas que às vezes pensam em começar a investir, que é investir em canabidiol. É uma violação, um crime aqui no Brasil? É considerado um crime? Não é considerado um crime. Você, na verdade, foi o que eu falei, é o canabidiol.
né? Então, cannabis, canabidiol. Você tá investindo numa empresa que tá fazendo os estudos relacionados a isso para indústrias farmacêuticas ou até para empresas farmacêuticas, né? Que já estão trabalhando com isso e na aprovação de medicamentos disso. Então, assim, tá tudo regulamentado. Você não tem nada tá a ver investindo com a legislação, nem nada. Exato. Desde que sejam produtos de corretora. Certo. É diferente, a gente tá falando de canabidiol. Você não vai investir na plantação do seu vizinho, entendeu? Naquela estufinha que tem ali no fundo do quintal. Tem que falar que brasileiro adora investir em negócios, né? Então, assim, você tá investindo em alguma plantação, daí sim, daí está... Brasileiro é empreendedor, né? Gente, nós somos muito criativos. Carrega no sangue isso daí. A nossa criatividade. Pois é, por isso que a gente fala que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Com certeza. Mas antes da NASA chegar a estudar o brasileiro, eu quero saber o seguinte: meu dinheiro, quando eu invisto em cannabis, tá indo pra onde? Eu tô investindo em quais empresas exatamente, especificamente, Bruna? Então, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente não tem praticamente nem, deixa eu ver, a gente não tem nenhuma, né? Aqui no Brasil, você vai ter alguns fundos de investimento, que são aquelas cestinhas que tem empresas no exterior. Certo. Lá fora, você pode investir de várias formas. Então, tem os ETFs, que são os fundos de investimento. E lá dentro pode ter plantações, porque, por exemplo, nos Estados Unidos existem estados. Lá é um pouco diferente, não é o país inteiro. São estados. Os estados, eles têm leis próprias. É como se em São Paulo pudesse fumar, por exemplo, e plantar, e no Rio de Janeiro não. Seria o contrário, né? Aqui Só que seria o contrário. Ia dar uma confusão. Já começa pelo que você falou. Troca aí, troca. Exato. Então, lá funciona dessa forma. Então, dependendo do estado, você pode já fazer isso. Tem estado que já legalizou. Então, existem empresas que fazem. E daí é uma produção não para consumo próprio, para vender como crime. Tá. É uma produção voltada para o canabidiol e para o uso comercial. Então, vender para lojas, CNPJs, essas coisas. Como se fosse para banca mesmo, né? Então, pode ter empresas assim. Podem ter farmacêuticas, né? As farmacêuticas que fazem o produto final, que é o medicamento final. E pode ter laboratórios de pesquisa, que são os intermediários. Também, né? São grandes farmacêuticas. Sim, a gente pode pegar inteiro. uma Pfizer, por exemplo, entendeu? Boa. Não são só empresas desconhecidas. Lógico que se você pegar plantações, essas coisas, muita empresa você não vai conhecer ainda. Mas se você pegar uma farmacêutica grande, coloca ali na internet, farmacêutica grande que está trabalhando nos estudos de canabidiol. Então você considera que esse seja um bom momento pra gente investir em canabidiol na gringa? Na verdade, eu acho, sabe por quê? Porque como caiu bastante em 2 anos, né? A maioria das empresas caiu 40%, é aquela ideia, você compra quando tá barato. Então hoje tá barato. Tem que aproveitar essa fase aí, né? Quem comprou 2 anos atrás comprou 40% mais caro do que você vai comprar hoje. Então, Olha quer dizer, você já tá saindo no lucro. O ideal é sempre você comprar e achar a oportunidade quando tiver mais baixo possível. E como agora é um assunto que tá voltando, eu acho interessante. Então dá as dicas pra gente, como é que a gente faz pra investir nisso? Vai, conta aí. Vamos lá, a primeira coisa, você vai abrir a sua conta na corretora americana, na Avenue Securities, né? Então, lá dentro dela... Essa indicação da Avenue é uma indicação de milhões, hein, gente? Exatamente. Muito bem. Não esqueçam, né? Eu tenho aquele asterisco que eu preciso trazer. Quando vocês forem abrir, vocês precisam ter a corretagem grátis. Precisam porque é uma necessidade, sim. Porque ninguém quer ficar pagando taxa pra investir. E como faz pra conseguir a corretagem grátis? É lá no meu link, no @brualeman. No meu link da bio, é só clicar no site que tá na biografia ali. E ali já, primeira coisa, abra sua conta em dólar. Só clicar ali e continuar o seu cadastro por lá. Se você baixar o aplicativo direto, você não vai ter a corretagem grátis. Então eu acho que isso é bem importante direcionar vocês. Eu vou falando isso ao longo do tempo, mas depois eu vou deixar aqui, ó. A Bruna Aleman vai bancar a corretagem pra você, ouvinte, do Faz as Contas. Vou nada. Olha, eu vou ficar, na verdade, de olho pra ver quem tá escutando todos os podcasts. E tá eu vou seguindo deixar tudo direitinho. um sim, um não, pra pegar justo aquele que assim, você não escutou o anterior, né? E aí você vai pegar e vai responder isso nas enquetes da Bruna lá no Instagram, Exato. inclusive. Já pode colocar uma lá, se a galera tá escutando. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Então,
Então você vai pegar e você vai abrir a sua conta. Lá você vai ter duas contas. Você vai ter a sua conta bancária e a sua conta investimentos. É só colocar o dinheiro em reais, fazer o câmbio para dólar. A gente inclusive gravou um podcast, né? Sim, abrindo já tá lá. a sua conta na corretora Todo americana. passo a passo pra você que tá com dúvida. Entra Exato. lá, dá uma roladinha aí no seu tocador, no seu player de podcasts preferido que você vai encontrar. Se não me engano, foi um dos últimos 5 ou 6 últimos, né? Não vou lembrar agora. Tá aqui. super próximo Mas ali. tá lá. Tá super próximo pra você que vai procurar isso. Só pra ajudar vocês, eu pedi pra numerar os podcasts. Então já procurei aqui o podcast número 67. 67, boa! Podcast número 67, como abrir a sua conta na corretora americana. Colocou os seus reais, transformou, fez o câmbio para dólar na sua conta investimento. Você vai lá em investimentos e você vai procurar a empresa que você quer. Bru, como que eu acho a empresa que eu quero, né? Acho que é bem importante trazer essa informação. Eu indico um site, porque existem inúmeros ETFs. ETF é uma das formas que você pode investir, que são os fundos de investimento com várias empresas dentro. Uma das formas de você achar isso é no site etfdbdbola.com. Coloca cannabis e vai aparecer todos os ETFs, inclusive numa listagem, qual que é o melhor, qual que é o pior. Vai aparecer se tem farmacêutica dentro daquele ETF ou não. Legal. Essa é uma das dicas. Se você quiser investir direto na empresa, procure farmacêuticas que investem em cannabis ou estão estudando cannabis. Aparecendo nomes como Pfizer, Libs, Bayer, todas essas grandes são farmacêuticas super consolidadas e muito mais seguras para você investir. Aí é uma questão de opinião. Você vai investir só em ações ou você vai investir em ETF? E na questão dos valores, tem um valor mínimo pra começar? $5. Aí, gente, $5. $5 é muito barato. É um Por almoço mais... na esquina aí, gente. Exato. Como que isso chama, né? Na verdade, você vai ver lá que a ação pode custar $800, mas você se chama ação fracionada, que é exatamente você poder comprar o quanto você tiver de dinheiro. Então, $5 é o mínimo. Ela custa 800, mas você vai comprar um pedacinho dela com a quantidade de dinheiro que você tem. E não tem problema. $5 o mínimo pra começar, Exato. né? Eu acho que é interessante. Segundo ponto, investimentos de risco, assim porque cannabis é um investimento aposta, especulativo e de risco, tanto quanto, a não ser que você invista numa Pfizer, por exemplo, mas é tanto quanto uma criptomoeda, porque a gente não sabe se isso vai avançar ou não. Então, mantenha 5% do total que você tem investido na sua carteira, porque tudo que é volátil, que é de risco, que sobe e desce, acaba tendo mais risco de você perder dinheiro. Então, dá uma segurada aí na emoção. Vamos finalizar com uma dica pessoal da Bruna pra você que tá pensando em investir em cannabis. Mas tem que ser você. Você, o que você pensa a respeito disso? Vai lá. Gente, eu acho que assim, é a mesma coisa de criptomoeda. Eu não vou mais perder a chance de alguns determinados mercados que estão sendo falados bastante de ficar de fora. Então, se a gente manter ali o pé no chão de que 5% de tudo que você tem investido você possa perder, então eu tenho, por exemplo, eu posso perder R$1.000. Eu vou investir esse R$1.000 em produtos que eu acho que eu posso ganhar dinheiro, mas eu sei que eu posso ficar sem nada, entendeu? Eu acho que é exatamente isso. E isso é você se acostumar com um pouco mais de risco, porque muitas vezes você ganha mais dinheiro nos investimentos fazendo determinadas apostas. Aí, ó. Se você tá disposto a arriscar... Exato. Não deixa de ser um mercado interessante. Eu já falei, eu não fico de fora. É a síndrome do pertencimento. Então vamos comprar ação em cannabis juntos, Bruna Aleman. Vamos! Muito bem, obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no Faz as Contas. Pra galera que quer te achar nas redes sociais, @BruAleman no Instagram e no TikTok e cola na Bru no YouTube. e diariamente, a todo momento, toda hora, nos drops na programação da Rádio Mix FM em todo o Brasil. Exatamente. Esse foi mais um Faz as Contas. Obrigado, Bruna, mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Semana que vem estamos aqui de volta. Não fica com saudade, tá? Não, de jeito nenhum. Vai ouvindo todos aí enquanto a gente lança um podcast novinho, saindo do forno pra você que escuta aqui toda semana o Faz as Contas. Obrigado, Bru. Um beijo. Beijo, até semana que vem. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Não pagar pela maquininha te empolga? Saiba mais em getnet.com.br. E Avenue Bank. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.s. Peraí, moço. É maquininha com aluguel zero? Tamo junto. Não, pera. Eu vou aceitar cartão sem pagar nada pela maquininha? Tamo junto. Nadinha? Nadinha de nada? Zero? Tamo junto.
Com a GetNet é assim, a maquininha faz pagamento por aproximação, tem 3G grátis mais Wi-Fi e taxas bem menores que na concorrência, a partir de 1,89%. Acesse já, getnet.com.br. Tamo junto!